Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição deste trimestre, revista CPAD Adultos, a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nossa sexta lição tem como assunto uma igreja não conivente com a mentira. Texto áudio está em Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A verdade prática nos fala, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A nossa leitura em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que aqui entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução nos fala que um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir a favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Primeiro tópico: o diabo, o pai da mentira. Primeiro item: é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Esse é um dos métodos muito usados pelo diabo. O ser humano ele já tem uma inclinação natural a mentir. Isso só é mais reforçado pelo diabo. A pergunta de Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Ou seja, por que ele te inclinou a mentir? Para que você mentiu? Se você desse uma parte do valor da venda desse terreno, desse imóvel, dessa propriedade, dessa herdade, você não precisava dar todo o valor. Você poderia
ofertar apenas uma parte. O problema não foi o valor, o problema foi a mentira. Ou seja, mentir dizendo, olha, aqui está todo o valor, quando na verdade era apenas uma parte do valor. A mentira foi o problema, não o valor. Então, eles agiam movido pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. Lucro em que sentido? Ou seja, lucrar no sentido material de uma parte do valor da venda, ele guardou para si sem dizer isso, sem externar isso. E também o desejo de se autopromover, que é um tipo de lucro. Muitas vezes o lucro ele não vem na forma de dinheiro, mas na forma de reconhecimento social. Com isso, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado, em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano, nas suas mais diversas formas. Hoje em dia se fala muito de fake news, de desinformação, que são apenas outras maneiras de mentir, com meias verdades ou com meias mentiras. Satanás, portanto, comanda tudo isso que, infelizmente, faz grande parte da natureza humana. Quantas mentiras nós contamos todo dia? Pequenas ou grandes, umas com mais ou menos consequência. O apóstolo Paulo viu esse mesmo espírito de engano quando ele enfrentou Elimas, o mágico. O diabo sempre será mentiroso, ele nunca mudará. Está na sua natureza enganar e mentir, nem que para isso ele conte algumas verdades. Segundo item, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos ardis do diabo. A Escritura é bem clara. Não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê oportunidade, não dê brecha para ele. Por certo, Ananias sabia disso. Ele estava numa igreja doutrinada pelos próprios apóstolos de Cristo. Então, ele não tinha desculpa de dizer, eu não sabia, eu me enganei, eu pensei que não era errado. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal, Ananias e Safira, tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Afinal, naquele momento, várias pessoas estavam movidas por aquele primeiro amor de contribuir com os necessitados. Então, sem que os apóstolos de Jesus pedissem, sem que eles constrangessem ninguém, muitas pessoas começaram a vender propriedades, não aquelas em que moravam, evidentemente, mas aquilo que tinham a mais, aquilo que estava sobrando. E esse dinheiro eles vinham e entregavam aos discípulos para repartir entre os pobres. Então, quem sabe vendo isso, eles pensassem, vamos também nos fazer reconhecer. São duas coisas que em si mesmas não são pecaminosas, ou seja, ganhar lucro não é errado, desde que você faça isso da maneira correta. E ganhar fama. Procurar a boa fama é bom. É bom quando procuramos ganhar boa fama fazendo o bem, fazendo o que é certo. Só que quando estas coisas são buscadas com a intenção errada, se torna um pecado. Então, fazer o certo com a intenção errada é pecado. Terceiro item do primeiro tópico. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem, a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, já que ele já foi derrotado na cruz, conforme lemos em Colossenses 2,15, por outro lado não podemos subestimá-lo, ou seja, achar que ele é menos do que ele é. São dois erros muito graves dos crentes. Achar que o diabo é mais do que ele realmente é ou achar que ele é menos do que ele realmente é. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ainda no terceiro item, a expressão grega astutas ciladas vem do termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo método. Ou seja, o diabo tem método, ele é meticuloso,
ele trabalha de forma metódica para enganar os cristãos. Ele não trabalha sem planejamento, sem impulso, sem estratégia. Ele tem planos dentro de planos, dentro de planos. Nós, crentes, devemos ter sempre isso em mente ao analisarmos qualquer situação. Vigiemos. Segundo tópico, o cristão e a mentira. Primeiro item, mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda daquela propriedade. Ou seja, eles agiram de forma consciente, de forma livre. Ninguém os pressionou para fazer isso. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Nós podemos mentir forçados a isso, por algum motivo relevante, ou podemos mentir de livre e espontânea vontade. Por exemplo, quando mentimos dizendo, olha, fulano não está aqui dentro dessa casa, sendo que alguém está procurando fulano para matar aquela pessoa. Nós estamos mentindo com uma boa intenção, para salvar aquela vida. É diferente de você mentir sem haver a menor necessidade daquilo. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sobre nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que eles fizeram. E esse é um ponto interessante. Quantos crentes que hoje em dia erram e não assumem os seus erros, colocam a culpa somente no diabo ou em Deus. Deus não me protegeu de fazer isto errado. Foi o diabo que me induziu e Deus não me protegeu. Jogam a culpa em Deus e no diabo, mas eles mesmos nunca têm culpa. É como se eles agissem da seguinte regra: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É mais ou menos isso que muitos crentes fazem. Mas se queremos ter o verdadeiro arrependimento, o primeiro passo é reconhecer: eu errei, eu pequei. Não foi Deus, não foi o diabo, fui eu que pequei, fui eu que errei. E sou eu que tenho que buscar redenção para a minha vida em Deus. Como Davi fez quando confrontado com seu pecado. Ele não jogou a culpa para ninguém. Ele reconheceu: pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Mesmo seu pecado tendo atingido outras pessoas, mas ele reconheceu: o pecado em primeiro lugar é contra Deus. E assim também é a mentira. Segundo item, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. Ou seja, as suas ações tiveram consequências, causa e efeito. Atos 5, versículo 5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ele morreu ali na hora, diante de todos, sem explicar nada, sem dizer um ai, apenas caiu e morreu. Não podemos saber o que se passou pela cabeça deles para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem, de algum tipo, com aquela negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado, ou seja, ganhar duas vezes. Estamos ganhando uma boa fama, pois as pessoas acham que nós somos generosos, e também estamos ganhando porque uma parte do dinheiro da venda ficou conosco e nós vamos usar, evidentemente, para nós, para o nosso bem, para o nosso conforto. Ainda no segundo tópico, o cristão e a mentira, temos o terceiro item: mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, eles se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus.
Veja bem, Ananias e Safira, ao que tudo indica, eles eram judeus. O povo judeu tem na sua história vários episódios em que Deus castigou de formas rápidas, sumárias, pessoas que fizeram coisas erradas. Então eles deveriam ter, no mínimo, o temor a Deus. Mas espera aí, se nós mentirmos, sabemos o que Deus já fez no passado a pessoas que mentiram. Será que não pode acontecer alguma coisa conosco também? Não vamos fazer isso. Vai que Deus se zanga, nos castiga de alguma maneira. Com isso, eles meio que subestimaram Deus. Quem sabe não passou pela cabeça deles, como passa pela cabeça de muita gente hoje. O Deus do Antigo Testamento já foi. Agora é só Deus de amor. Esse Deus de amor não castiga ninguém, não adoece ninguém, não faz mal a ninguém. Ele perdoa tudo e todos, porque Deus é amor. Quem sabe não passou algo assim, parecido pela cabeça deles? Não sabemos. O certo é que essa falta de temor a Deus os levou a mentir, e o preço pago foi muito alto, custou a própria vida deles. Terceiro item, mentir tem consequências. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. O pecado, ele sempre traz algum proveito, grande ou pequeno, mas junto com aquele proveito, com aquele benefício, ele também traz sacrifício. E o sacrifício às vezes é muito mais alto, sempre é muito mais alto do que o benefício. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Pequenos momentos de prazer que trouxeram uma vida inteira de angústias e dor? Pequenos momentos, como é que alguém fala? Aqueles meus 15 minutos de burrice que às vezes trazem problemas por toda uma vida. Vigiemos, portanto. Terceiro tópico. Uma igreja que repele a mentira, que afasta a mentira. Primeiro item, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor, dentro e fora da igreja. A palavra temor vem do grego phobos, que aparece no versículo 5. Phobos muitas vezes é traduzido como medo. Contudo, aqui tem um outro sentido, reverência, respeito. Seria o que a gente poderia chamar de cautela, cuidado, em outras passagens. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado naquela igreja primitiva e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Com a igreja não se brinca. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma a achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Devemos sempre se lembrar que Deus castiga. Sim, o Deus de amor do Novo Testamento, ele castiga. Às vezes na eternidade, às vezes aqui nesta vida, às vezes inclusive nos dois. Então, que ninguém que está servindo a Deus na igreja imagine, hoje Deus passa a mão na cabeça de todo mundo, hoje Deus não castiga ninguém. Deus sabe se vingar. Devemos sempre nos lembrar disso. Ele se vinga na pior hora possível para o ser humano, da pior maneira possível para aquela pessoa. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer quando Ele quer se vingar. Às vezes sempre pensamos um acidente automobilístico, uma doença terminal. Não é só isso. Deus tem 1000 formas de se vingar daqueles que zombam dele e da sua palavra. Por isso, devemos ter esse santo temor a Deus. Segundo item, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ele fala isso depois da narrativa de Ananias e Safira. Ele mostra como depois de ser tratado aquele pecado, a igreja continuou progredindo, o poder de Deus continuou se manifestando. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Já se você tiver uma igreja fraca,
anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, ela se torna inoperante, ela se torna fraca, ela se torna sem relevância. O poder de Deus não se manifesta mais como antes. Nossa conclusão nos fala que é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. Com isso, no caso da Igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros casos, como no caso da Igreja de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da Igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Com isso, chegamos ao encerramento do resumo da nossa 6ª lição deste trimestre, uma igreja não conivente com a mentira. E na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.